Este é o dia que fez o Senhor. Aleluia, aleluia. Cantai-lhe por isso uma nova canção. Aleluia, aleluia. Cantemos o hino de glória. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, Celebramos a Eucaristia do terceiro domingo da Páscoa. As intenções desta celebração, pela cura dos irmãos Eduardo Martins, Ben Cabal, Getrude de Souza, Verônica Pereira, família Castor e mãe de Karen Colasso. E pelas almas dos falecidos Maria Janeiro, Maria Leonilde Lopes, Nieves Ramalho, Noribel Pablo, Anabeth Asunción Mendoza, Patrícia Barreto, Maria Deolinda, José Santos, Herlander Augusto Pitarma Felgas, José do Nascimento Próspero, Maria do Céu de Jesus Simões, Reuben Zabala, Ruben Velasco, Manuel Fagundes, Zélia Conceição, José Fagundes, Eduardo da Ponte, falecidos da família Henry Ugalino e falecidos da família de Emily Narak Tamayo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Louvemos o Senhor cantando Glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vós imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Exulta sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adopção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios, sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente preserva. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que antes que descanse do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos. Nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou. E disse: todos os somos testemunhos, tendo sido exaltado pelo poder de Deus. Recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor porque me ter escolhido, por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com ele a meu lado não vacilarei. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Diga-me, eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Mostrai-nos, Senhor, os caminhos da vida. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que nem há competição de pessoas,
Julga cada um segundo as suas obras. Vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quero sempre viver, aleluia, os preceitos de Deus, aleluia. Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, falei-nos e inflamai o nosso coração. Aleluia. Quero sempre viver. Aleluia. Os preceitos de Deus. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. E ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com ar muito triste e um deles, chamado Cleófas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado, nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram.
Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para adiante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Os 2 discípulos de Emaús não conseguiam ver Jesus, que ia caminhando ao lado deles. Os seus olhos estavam fechados com muita emoção. Emoção de tristeza, de desilusão, de dúvidas, de angústias e de medo. E só se lhes abriram os olhos quando Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhe deu. Só reconheceram Jesus quando voltaram a casa, quando se sentaram à mesma mesa, quando se repetiram os mesmos gestos e palavras. Disseram os 2 discípulos entre si: não o reconhecemos inicialmente, mas ardia o nosso coração enquanto o ouvíamos. Queridos irmãos e irmãs, quando voltamos a casa, reunimos-nos com os filhos, os pais, irmãos e irmãs, Jesus aparece. Ele está no meio da família reunida. A sua presença fortalece-nos outra vez. A sua presença une-nos de novo e reanima-nos. Ninguém gosta de estar isolado, de não sair de casa, como agora. Mas façamos uma leitura positiva. Aproveitemos este momento, o isolamento, como um tempo de nos reencontrarmos. Aproveitemos este momento como um tempo de nos reunirmos em casa.
O ensinamento de Lucas é de muito clara evidência. O sepulcro não é o lugar definitivo de Jesus. No sepulcro nós não vamos encontrar Jesus, pelo facto de que Jesus ressuscitou dos mortos. Ora, perguntamos, em que lugar ou que caminho podemos encontrá-lo? Nós encontraremos Jesus na escuta da palavra de Deus e na celebração da missa, a Eucaristia. Voltamos à experiência de Emaús. Os 2 discípulos só reconheceram Jesus quando se repetiram os mesmos gestos e palavras. Fazei isto em memória de mim. A igreja continua a respirar porque se alimenta. A igreja, nós todos, continuamos a respirar porque nos alimentamos da palavra e da Eucaristia. Nesse sentido, a igreja, como temos, mesmo com as portas fechadas, pelos seus sacerdotes, continua a celebrar a Eucaristia, escutando a palavra e oferecendo o sacrifício, repetindo os gestos e as palavras de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, todos somos um pouco como aqueles 2 discípulos. Somos tristes, pensativos, somos sem orientações. Mas, na verdade, não estamos sozinhos. Deus, de maneira discreta, caminha sempre conosco. Ele vive, Ele está entre nós, dentro da nossa família. Eu estarei sempre convosco, garantiu o Senhor. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Pareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
pela Igreja Testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecumenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que ensinam e acompanham. Oramos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente sem exceção. Oramos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oramos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem de Ele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oramos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oramos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela cura dos nossos irmãos Eduardo Martins, Ben Cabal, Getrude de Souza, Verônica Pereira, família Castor e mãe de Keren Colasso. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. E pelo descanso eterno dos nossos irmãos, Maria Janeiro, Maria Leonilde Lopes, Nieves Ramalho, Noribel Pablo, Anabeth Asunción Mendoza, Patricia Barreto, Maria de Olinda, José Santos, Erlander Augusto Pitarma Felgas, José do Nascimento Próspero, Maria do Céu de Jesus Simões, Reuben Zabala, Ruben Velasco, Manuel Fagundes, Zélia Conceição, José Fagundes, Eduardo da Ponte, falecidos da família Henry Ugalino e da família Emily Narak Tamayo. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidei-nos a comer à vossa mesa. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. As sementes que me deste que não eram para guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar os meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa, quero pôr nos meus dons que recebi.
Quanto mais eu fui plantar numa esteira para colher, quanto mais eu fui colher numa esteira ao oferecer dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor, trago os frutos que colhi em tua mesa, quero pôr dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor, trago os frutos que colhi em tua mesa, quero. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A nosso dever, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. E Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava,
para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Tomás, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Meu Jesus, acredito que estais no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo acima de tudo e desejo-vos na minha alma. Já que neste momento não vos posso receber sacramentalmente, chegai, pelo menos espiritualmente, ao meu coração. Como já noutros momentos aconteceu, abraço-vos e junto-me totalmente a vós. Não permitais que alguma vez eu me separe de vós. Amém. Corpo e sangue do Senhor nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma boa semana, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.